Olá, tudo bem, gente? Hoje eu trouxe um assunto que eu acho muito importante trazer aqui para vocês, para quem é meu aluno, para quem não é, para quem quer saber um pouquinho mais a respeito da prática de yoga, sobre o que é yoga. Eu acho muito importante quando a gente está praticando a gente saber qual que é o motivo dessa prática, né? Saber o que a gente está praticando. E esse é o motivo desse vídeo, trazer um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de informação e conhecimento para vocês. A palavra yoga ela vem do sânscrito, yuji, que na tradução para o português significa união. Então, no Yoga Sutra de Patanjali, ele diz que essa união é do nosso corpo com a nossa mente. E para unir alguma coisa, a gente precisa de algo, né? Então, como que eu vou unir essas duas coisas? Através da prática de asanas, que são as posturas que a gente faz dentro da aula de yoga, através de pranayamas, que são respirações, e através da meditação. Então, existem muitas formas dentro do yoga da gente fazer essa conexão. Mas a prática de yoga, além de ser uma prática que trabalha o nosso corpo físico, ela não é considerada uma prática, um exercício físico. Por quê? Porque o nosso objetivo não é o nosso corpo, e sim a nossa mente. Só que a nossa mente é algo que a gente não pode tocar, é algo intocável, né? É algo mais sutil. Então, para a gente conseguir fazer essa conexão, a gente começa pelo mais denso, pelo bruto, pelo que a gente consegue tocar e modificar, que é o nosso corpo. Então, dito isso, a prática de Hatha Yoga é uma prática que utiliza o nosso corpo físico através das posturas como um instrumento para o autoconhecimento. Eu costumo dizer que a prática de yoga ela é um caminho para a libertação, assim, sabe? Porque ela nos liberta de muita coisa, ela liberta a nossa mente de desejos, de apegos, dos nossos medos, enfim, de muitas coisas que nos aprisionam aqui, tá? Então, essa prática de autoconhecimento, ela requer uma disciplina. Então, unindo isso, a prática de yoga automaticamente é uma disciplina se a gente busca o autoconhecimento, tá? Se o nosso objetivo é o autoconhecimento. Se a gente não quer saber do autoconhecimento, a gente só pratica ali pelas posturas, enfim, e tá tudo certo. Mas a gente tem que entender que para a gente conseguir ter sucesso em tudo que o yoga nos proporciona, a gente precisa ter um pouquinho de disciplina. A disciplina, gente, nada mais é uma ação que a gente faz todos os dias que faça a gente nos lembrar do nosso objetivo. Então, assim, tem que ser feito. Não há questionamento sobre a disciplina. Ela serve como uma bengala, né? A disciplina é como se fosse uma bengala que nos ajuda a chegar no nosso objetivo final. Então, qual é o objetivo, né, da prática de yoga? O objetivo da prática de yoga é nos tornar alguém melhor, é nos tornar pessoas melhores em todos os aspectos da nossa vida. Ai, Milena, mas como que essas posturas vai mexer tanto vai fazer com que a gente mude tanto essa nossa percepção? Galera, é inevitável que uma prática que mexa tanto com o nosso corpo físico, e daqui a pouquinho a gente vai falar de alguns benefícios, que nos proporcione tanta clareza, né, que mexa tanto com as nossas emoções, não modifique a forma com que a gente enxergue o mundo, não modifique a forma com que a gente se relacione com as pessoas. Aí que entra o papel do asana na prática de yoga. O asana, ele vem para nos preparar. Então, assim, ele não é tão importante, mas ele é importante para esse processo, para a gente conseguir chegar no objetivo final. Então, é ele que nos prepara, é ele que faz com que a gente tenha um corpo firme, que a gente tenha um corpo forte, que a gente tenha um corpo saudável, flexível, equilibrado. Então, o asana, a postura, ela serve para isso, para trazer todos esses benefícios e que nos prepara para ter uma mente firme, para ter uma mente forte, para ter uma mente decidida e para a gente conseguir observar quando esses obstáculos estão tomando conta da nossa vida.
Então eu disse ali que a prática de yoga é uma libertação, né? Essa libertação que eu digo é se libertar, observar os obstáculos que a mente cria e que nos impede de viver. Vou dar um exemplo do medo. Às vezes a gente deixa de viver alguma coisa muito importante ou a gente deixa de viver uma experiência nova por causa do medo, porque ele nos impede e a gente fica adiando e deixando para depois ou quando eu tiver isso, mas lá no fundo a gente sabe que a gente tem medo do que vem lá na frente e aí a gente acaba sempre deixando para mais tarde e às vezes é tarde demais. Então o medo é um obstáculo que sempre está presente na nossa vida. Às vezes a gente não tem firmeza suficiente para tomar decisões importantes ou pequenas decisões do nosso dia a dia, e aí outras pessoas tomam decisões por nós, e aí a gente fica braba com essas pessoas pela decisão delas, sendo que nem nós fomos capazes de tomar uma decisão. Então, assim, a gente tem que ser firme, a gente tem que saber decidir por nós, a gente não pode deixar os outros decidirem por nós. A prática de yoga, ela nos liberta do apego. Às vezes a gente é muito apegado às coisas, ou a algo que a gente tem dentro de casa pelo apego àquilo, sendo que não nos agrega em nada e a gente deixa de dar para outra pessoa que poderia agregar 10 mil vezes. Então esse é um belo exemplo de apego, né, que eu gosto de dar. E isso é só uma breve explicação assim de alguns obstáculos que a nossa mente cria que nos impede de enxergar o mundo com mais clareza, de viver o mundo com mais harmonia e de entender melhor as coisas que acontecem ao nosso redor e poder observar e fazer diferença. Então, assim, gente, o papel do asana ele é muito importante, mas não tão importante, porque eu sempre falo isso para os meus alunos, quem é meu aluno vai saber, que eu sempre digo, desapega do asana, desapega da postura. Às vezes a gente foca tanto numa postura, porque eu quero fazer aquela postura, porque eu acho massa, porque eu acho bonito, porque enfim, eu quero postar uma foto. Não tem nenhum problema a gente achar uma postura bonita e querer fazer ela. Só que quando a gente coloca a nossa expectativa em cima da postura, a gente acaba se frustrando. Toda expectativa gera frustração. Então desapegar da postura e fazer o que tem que ser feito. Praticar, valorizar a prática, dando o teu melhor naquele momento, estando presente. Não adianta nada a gente estar praticando com a consciência lá na comida, ou lá no marido, lá na namorada, enfim. A gente tem que estar praticando com consciência. E a partir desse momento a gente vai começar a desfrutar dos benefícios que a prática nos proporciona, né? Que são inúmeras. Proporciona clareza mental, proporciona uma melhor qualidade de vida, ela proporciona um bem-estar físico, mental e emocional. Ou seja, é uma prática completa, é uma prática para todo mundo, independente de corpo físico, de limitação física, se tem flexibilidade, se não tem, enfim, é uma prática para todas as pessoas que querem ser alguém melhor, que querem ter mais consciência e viver num mundo com mais harmonia e clareza. Então eu sempre digo, o yoga nada mais é que essa distribuição de consciência para a gente se tornar seres humanos melhores e fazer. E lembrando aqui, né, que não é um caminho fácil, é um caminho bem difícil. Que às vezes, muitas vezes dá vontade de desistir, mas que nem eu sempre digo, a consciência ela não dá marcha ré, então não tem como a gente voltar atrás depois que a gente toma consciência das coisas, não tem como a gente se esconder. Na verdade até tem, mas não por muito tempo. Então é uma prática que exige disciplina, que requer paciência, esforço, dedicação e que a gente tem que querer, né? O yoga é para todos, para todas as pessoas, só não é para os preguiçosos, né? Porque a gente sabe que preguiçoso não tem jeito, gente. Preguiçoso não quer fazer, sabe que aquilo vai fazer bem, mas igual não vai fazer, porque é preguiçoso. E eu acho que é isso, espero que tenha ficado claro, espero que vocês desfrutem desse conhecimento, coloquem em prática. E é isso, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou me chamar, tá certo? Um beijão, até a próxima!